isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B. Eu vou dizer... O PT publica em sua página eletrônica a resolução sobre as diretrizes de programa 2011-2014, que estabelece as grandes orientações do futuro governo da companheira Dilma Rousseff. A diretriz 57 propõe: o Estado brasileiro reafirmará o direito das mulheres de decidirem livremente sobre todas as questões referentes à sua sexualidade e a tomarem suas próprias decisões em assuntos que afetem o seu corpo. Ocorre o encerramento da 11ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, promovido pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU. A anfitriã, ministra Nicéia Freire, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, ratifica o documento intitulado Consenso de Brasília, no qual o governo brasileiro se compromete a revisar as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que tenham cometido abortos. Em nenhuma das conferências anteriores, recomendou-se a legalização do aborto na América Latina e no Caribe. Será que o documento ratificado realmente representa um consenso? É um tal consenso de Brasília. Consenso de coisa nenhuma. Consenso que viola a posição claramente expressa em muitas pesquisas sérias da população brasileira, que é a rejeição total e completa a políticas abortistas por parte do Estado brasileiro, por parte do governo brasileiro. Mas o aborto não é uma questão de saúde pública? Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, no período entre 1996 e 2007, 92 mulheres morreram anualmente devido ao aborto, incluindo os espontâneos. No mesmo período, 3.057 mulheres morreram por ano devido à desnutrição. Por que não se evidenciam as mortes dessas mulheres? Qual vida tem mais valor? Não há outra solução para salvar a vida da mãe e do filho em vez do aborto? Existem deputados petistas contrários ao aborto? No 3º Congresso Nacional do PT, realizado em 2007, o partido aprova a resolução que defende a descriminalização do aborto para evitar a gravidez indesejada e a morte de centenas de mulheres, em decorrência do aborto clandestino. No mesmo ano, o Diretório Nacional do Partido aprova o Estatuto do PT, que condiciona, no artigo 128, a concordância com as normas e resoluções do partido como pré-requisito para ser candidato. Portanto, o candidato que comprovadamente descumprir este compromisso torna-se passível de punição. O Diretório Nacional do PT pune, por unanimidade, os deputados federais Luiz Bassuma, PT da Bahia, e Henrique Afonso, do PT do Acre, por descumprirem a ética partidária ao militarem contra a resolução do 3º Congresso Nacional do PT, a respeito da descriminalização do aborto. Luiz Bassuma teve seus direitos partidários suspensos por 1 ano, enquanto Henrique Afonso por 90 dias. Sem alternativa para exercer o mandato, os deputados foram obrigados a se desfiliarem do PT. Eu passei assim uns 2, 3 dias para absorver, compreender como é que 2 parlamentares que têm amparo dentro do Estatuto do PT de ser respeitados questões de consciência, questões de natureza filosófica, ética e religiosa, e de repente o Diretório Nacional te punir porque você tem um engajamento, uma luta em favor da vida, na luta contra a descriminalização do aborto no Brasil, quando hoje tem tantas questões para ser debatido no PT que precisam ser tratados e não são tratados. Por que legalizar o aborto no Brasil é tão prioritário? Em 1974, o governo norte-americano publica o relatório Kissinger, NSS-M 200, que aborda a problemática do crescimento populacional e os riscos associados à segurança nacional dos Estados Unidos. Os norte-americanos, cada vez mais dependentes das importações de matérias-primas dos países em desenvolvimento,
associam ao crescimento populacional condições desfavoráveis à sistemática exploração de depósitos minerais e investimentos a longo prazo nesses países. Com o objetivo de maximizar o progresso por meio da estabilidade populacional, o Brasil é considerado um dos países estratégicos, visto que o governo brasileiro não priorizava programas de controle populacional. Por este aspecto, o documento recomenda que a assistência financeira e técnica para implementar esses programas seja realizado por organizações internacionais privadas. Isso jamais existiu numa democracia. Nós estamos sendo governados por uma ideologia que tem a sanha do poder. Eles não irão parar por aí. Se nós não fizermos ouvir a nossa voz, infelizmente, não existe nenhum movimento organizado para rebater isso tudo. Então, o que podemos fazer de concreto? O que podemos fazer agora é abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo. Para que isto um dia se torne um movimento. Para que isto um dia se torne um movimento de cristãos e não cristãos, amantes da democracia, que queiram deter esta raça de gente, essa raça de malfeitores que desgraçadamente nos governa. Que Deus tenha piedade do nosso país. Quero concluir esta homilia recordando, porém, a providência de Deus. Não para que nós fiquemos de braços cruzados, não é isso. Mas para que não nos desesperemos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Nós podemos e devemos articular a nossa ação política para que, como cidadãos, tenhamos direito de existir como cristãos. Meus irmãos, eu não estou fazendo campanha de nenhum partido político, porque infelizmente eu os detesto a todos. Porque todos, sem exceção, são cúmplices desta enormidade que nós estamos assistindo. Não estou dizendo votem em fulano, em Beltrano e Ciclano. Eu estou dizendo, vamos acordar. Deus está conosco. Deus é por nós. Mas se Deus é por nós, nós precisamos também ser por Deus. Deus está do nosso lado e nos defende. Mas nós também precisamos nos acordar e realizar atos corajosos de protesto. Espero em Deus nosso Senhor que padres e bispos do nosso país, lideranças leigas, acordem para estes fatos e nós possamos, assim, em período breve, organizar marchas pela liberdade. Não a favor de nenhum partido político. Marchas pela liberdade, simplesmente dizendo que nós não estamos de acordo a que os políticos no Congresso Nacional simplesmente estejam moucos à voz da população. Então, não adianta agora querermos conclamar nada. Precisamos primeiro tomar consciência. Precisamos primeiro nos inquietar, para que depois, uma vez que haja uma população inquietada, possamos fazer uma manifestação pública, porque se eles não ouvem a voz de Deus e a voz da moral, pelo menos a voz do voto de milhões insatisfeitos eles irão ouvir.